UFGD 2012, e ela fala o seguinte: no vestibular da UFGD, um candidato levou 2 garrafas de água de 500 ml para tomar durante a prova de 4 horas de duração. No início da prova, as garrafas de água estavam a 2 graus Celsius. A temperatura da sala manteve-se constante em 26 graus Celsius. O fluxo de calor entre as garrafas e a sala, né, porque a garrafa tá fria, né, vai absorver calor da sala, né, então é da sala para a garrafa, do mais quente para o mais frio. O fluxo de calor entre as garrafas e a sala é constante e da ordem de 15 watts, é uma potência, né, é energia por tempo, joules por segundo, né. Considerando que o candidato consumiu apenas uma garrafa de água, após quanto tempo, aproximadamente, a garrafa fechada, ou seja, a outra garrafa, então a fato de ser 2 garrafas foi só para contextualizar, porque eu nem sublinhei. Ele bebeu uma e quer saber a outra que não foi consumida. Após quanto tempo a garrafa fechada entra em equilíbrio térmico com a sala. Tá? Então ele quer saber após quanto tempo, que é o tempo em que ela entra em equilíbrio térmico com a sala, ou seja, ela passa a ter 26 graus Celsius, ela esquenta até ficar com a temperatura igual à da sala, o que faz com que cesse entre equilíbrio térmico e cesse a troca de calor. Ele deu o Czinho da água, observe que o FGD pega muito em unidade de medida, tem que ficar sempre atento, olha, 4,2 vezes 10 ao cubo, joule, já está no SI, ó, por quilograma vezes Kelvin. Você vai ver que ele usa tudo no SI, a unidade do SI para temperatura é o Kelvin, não é o grau Celsius, tá? Mas como a gente vai trabalhar com variação de temperatura, que é o delta θ, não vai fazer diferença. Se eu calcular a variação em graus Celsius, é a mesma em Kelvin. Isso aqui é importante saber, porque a UFGD joga muito em cima disso, nas questões de calorimetria, tá? Quando você vai analisar variação de temperatura, você vai falar, ah, não, mas eu tenho que subtrair 273 a temperatura em Kelvin para virar Celsius, né? Isso é para temperatura fixa. Por exemplo, agora são 30, são 30 graus Celsius, quanto é em Kelvin? Né? Ou 40 graus Celsius, quanto é em Kelvin? Aí você pega o grau Celsius, né? Soma 273, que você tem a temperatura em Kelvin. Ou você pega em Kelvin e subtrai 273, né? Para dar a temperatura em graus Celsius. Por exemplo, 300 Kelvin. Tira 273, dá 27 graus Celsius, enfim. Então, isso é para temperatura fixa que você faz esse menos ou mais 273. Agora, se você pegar uma variação, variou de 30, cada vez que varia, aumenta 1 grau Celsius, é porque aumentou 1 grau Kelvin, o que não é verdade quando é Celsius para Fahrenheit, por exemplo, ou Kelvin para Fahrenheit. Mas para Kelvin e Celsius, quando um muda de 1, o outro muda também de 1, mesmo que seja para valores diferentes, mas varia junto. Tá? Então, isso aqui você tem que ter em mente. Variação em temperatura, variação em Kelvin, é igual a variação em graus Celsius, tá? O delta na frente, tá vendo? Quando é variação é a mesma, portanto eu não vou ficar convertendo, depois você pode fazer exercício, converte cada um, o 2 e o 26 para Kelvin e vê se a diferença entre eles não vai dar, dos novos valores vai dar também 24, que é a mesma de 2 para 26, tá? Então isso aqui é bem interessante, eu não vou ficar convertendo de Celsius para Kelvin, mesmo a unidade aqui estando Kelvin, porque eu vou usar a variação da temperatura. Se você converter, tá errado? Não, só vai gastar tempo extra, desnecessariamente. Então, beleza. O que eu tenho que saber? Quanto tempo depois? Quais são as opções? 11 minutos, 0,8 minutos, 56 minutos, 1 hora e 45. O tempo será maior que a duração da prova. Ou seja, vai ser mais que 4 horas esse tempo. Então vai acabar. Está dizendo que pode ser que acabe a prova e sua água ainda não esteja tão quente, esteja ainda mais fresquinha. Vamos ver. Então, o que eu sei? Eu tenho a potência e transferência. Preciso saber primeiro qual a quantidade de energia. Então, se eu lembrar da equação da quantidade de calor sensível né? Quantidade de calor sensível, que fala que a quantidade de calor que foi absorvida ou cedida por um corpo é igual à massa dele, vezes o seu calor específico sensível, vezes a variação em temperatura que ele sofreu. Claro que a variação foi negativa, o que vai dar negativo, o que significa que ele perdeu energia, tá? Ele cedeu. E se o delta θ for positivo, é porque ele ganhou temperatura, se ele ganhou, ele recebeu energia, o que vai dar positivo. E a outra equação que eu preciso lembrar é a da definição de potência, tá? A potência é igual a energia, que pode ser o Q, pode ser trabalho, que a energia também vou colocar E, que eu gosto mais genérico. Isso aqui pode virar o Q,
É a energia que foi transmitida, foi absorvida, é o fluxo de energia, quanto de energia, pelo tempo. É a potência. É isso que eu preciso. Então, primeiro eu vou usar a quantidade de calor específico sensível para achar o calor que teria que ser absorvido pela garrafa de água, pelo 500 ml de água, para que ele chegue até a temperatura da sala e entre em equilíbrio térmico com a sala. Então a massa é 500 ml. Aqui ele não deu, né? Aqui ele não deu a densidade da água. Eu acho que como é antiga, talvez tenha esquecido. Ou está na prova, no início da prova, mas creio eu que não. Enfim, mas é bom você saber se for fazer o FGD. Tudo bem que a banca deu uma melhorada, mas de qualquer forma é bom saber que para água, né, para substâncias que tem densidade de 1 grama por 1 grama por centímetro cúbico, tá? Ou 1000 kg por metro cúbico, você quer a densidade da água, ou para o substância que tem a densidade de água, ou que na questão deixe ficar igual a da água, 1 litro tem 1 quilo, tá? Cada litro tem 1 quilo. Então, se aqui eu tenho meio litro, que é 500 mililitros, né? Tenho meio litro, então eu tenho meio quilo. Então, vou colocar aqui meio, tá? Então, você tem que estar bem atento à unidade de medida. Por que eu vou usar quilo? Porque aqui, ó, no Czinho, está em quilo. Eu já disse em outras aulas, vou repetir aqui. Normalmente seguir qual unidade você tem que deixar cada valor na hora de equacionar. A dica é siga as unidades daquela variável que tiver a unidade mais composta por outras. Por exemplo, o Czinho tem joule, quilograma e Kelvin em sua unidade. Então é uma unidade composta por 3 outras unidades. São muitas, né? Então geralmente, como esse aqui seria bem mais chato converter, você converte os outros para conversarem com essa que tiver mais unidades na sua unidade, entendeu? Por isso eu converti 500 ml para 500 gramas ou 0,5 quilo, né? Deixei para meio quilo, 0,5 quilogramas. Então converti isso para quilogramas. O Czinho, eu pego daqui, então eu não preciso converter porque eu estou usando as unidades dele. 4,2 vezes 10 ao cubo. E a variação? 2 para 26, né? Então ele está absorvendo calor, né? Vai dar 24. É isso que dá negativo? Porque ele quer saber quanto tempo uma garrafa de água cheia. Mas a garrafa está absorvendo calor. Tá. Então a temperatura final, na hora que eu fui fazer antes, eu fiz com, não sei porque eu achei que ela estava cedendo calor. Ela está absorvendo, está indo de 2 até 26 a água, né? Então a final dela é 26, a inicial é 2, então aqui vai dar 24. Tá certinho? Então, aqui ó, você pode fazer, deixa eu ver até como eu fiz já para pegar minha colinha. Tá, é isso mesmo. Eu peguei o 0,5 e multipliquei por 24, achei que era mais fácil, mas você pode fazer 0,5 vezes 4,2, por quê? Multiplicar por 0,5, se você não usa calculadora, você já aprendeu que é o mesmo que dividir por 2. Então, 0,5 vezes 24 vai dar 12, vezes o 4,2, vezes o 10 ao cubo. Aí você dá pause e faz o 12 vezes 4,2, eu tenho aqui na minha colinha, dá 50,4 vezes 10 ao cubo. Qual a unidade? Isso é a quantidade de energia. Como eu usei Czinho, joule, quilograma, Kelvin. E observe que aqui eu pus a variação em graus Celsius, mas como eu já disse, é a mesma variação em Kelvin. Por isso que eu usei, só fiz 26 menos 2. Depois pode converter esse aqui para Kelvin e esse aqui para Celsius. Vai ver que a diferença entre elas vai dar 24 também, que é a variação, né? 10 ao cubo joules. Tá, primeira etapa. Achei quanto de energia ela tem que absorver. Só que preciso saber de quanto tempo ela leva para absorver isso aqui. Aí que entra a potência. Porque a potência, o fluxo de calor, é a energia pelo tempo, ao tempo que eu preciso aqui. Então vou passar o tempo para lá, vai dar a energia, que é isso aqui, 50,4 vezes 10 ao cubo. Tá vendo se eu passei para notação científica, mas esse aqui não precisou, fiz assim mesmo. Nas continhas que eu fiz, que eu faço antes de gravar a aula, né? Para não ficar maçante a aula. E aí o ΔT passou para lá, a potência passou para cá. A potência é 15, já está no SI, ó. Watt é SI, e aqui eu estou usando tudo no SI, né? Joule. Então aqui vai dar o tempo. Agora lembrando que esse tempo é em que unidade? Energia está em joule, a potência em watts, watts é joule por segundo, então esse tempo aqui vai dar em segundos. Faz a continha aí, 50,4 por 15, dá 3,36 aproximadamente? Não, redondinho. Redondinho. 3,36 vezes 10 ao cubo, né? Que dá 3.300
3.360 segundos. Só que as respostas estão em minutos e horas. Então, como você faz para passar de segundos para minutos? Isso, divide por 60, né? Porque cada minuto tem 60 segundos. Então, se eu tenho 60 segundos, eu tenho 1 minuto. 120 segundos, 2 minutos. Eu estou dividindo por 60. Então, eu pego 3.360, divido por 60. Essa conta vai dar exatinho, 336 por 6. Dá pausa e faz aí. Vai dar exatamente 56, redondinho. Ou seja, leva um pouco menos de 1 hora. Se você tiver com uma garrafa de meio litro de água a 2 graus Celsius, que já é difícil chegar com ela a 2 graus Celsius na sala, mas chegando, ela vai levar quase 1 hora, um pouquinho menos de 1 hora, para chegar na temperatura de 26 graus Celsius, caso essa é a temperatura da sala de aula, né? Então fica o gabarito da letra D de dado. Beleza.